Vamos começar com uma pergunta muito simples. O que é cultura para você? Eu quero desejar as boas-vindas à Formação Jacarandá. Eu sou Caliel Ventura e vou acompanhar você, que está se formando para atuar com gestão cultural no percurso das videoaulas. Antes de seguirmos com a resposta da nossa pergunta, alguns lembretes. Nas videoaulas, nós vamos apresentar os principais tópicos e conceitos ao longo do curso. Você pode assistir os vídeos na ordem que preferir e só aqueles que quiser. O conteúdo completo pode ser acessado no endereço que aparece no vídeo ou no link que deixamos na descrição. Eu tenho certeza de uma coisa: se fôssemos anotar as respostas de cada um que passou pelo curso, a pergunta "o que é cultura para você?" teria muitas e muitas respostas diferentes. Isso porque o conceito é amplo e disputado. Mas uma coisa é certa: a palavra cultura tem a mesma origem de cultivo. Cultura vem do latim colere, que significa cultivar ou cuidar. Usada primeiro na agricultura, a ideia foi ampliada para o desenvolvimento do conhecimento, das artes e dos costumes. Cultura passou a se referir ao modo como as sociedades cultivam e transmitem valores, saberes e tradições. Hoje, para nós, a cultura está presente em tudo, na nossa forma de falar, de nos vestirmos, de interagir uns com os outros, de produzir conhecimento, arte e a própria vida, em todas as suas instâncias. Justamente por se referir a formas de produção da vida, é um conceito que está em disputa. E essa disputa segue os caminhos e as fraturas que vivemos, das engrenagens que querem determinar a vida e das contramolas que resistem. Então, se a gente discute cultura no Brasil no século XXI, a discussão vai passar necessariamente pelas características e desafios que o país enfrenta e que estão ligados à sua história. Como definir cultura, então, a partir do que vivemos? Nenhuma situação é vivida no abstrato. Por isso, cada setor, cada grupo, cada interesse da sociedade pode definir cultura de um jeito diferente. Abdias do Nascimento, artista, político e defensor da população negra no Brasil, diria que cultura é uma luta permanente de libertação do ser humano. Já para a filósofa Marilena Chauí, cultura é a capacidade humana de dar significado às coisas, de se relacionar com o tempo e com o que está ausente. Perceba que essas definições, embora diferentes, não são antagônicas, mas elas indicam posições no mundo diversas, que podem se aproximar e se afastar. E do ponto de vista da sociedade, quais os sentidos de cultura? Em uma sociedade preocupada com a propriedade, cultura pode ser um valor. Então, pode-se pensar cultura como elemento de distinção social. Existem aqueles que têm cultura e existem aqueles que não têm cultura. Me diga se você conhece alguém que pensa assim: a cultura do meu grupo é a verdadeira cultura e a cultura de outro grupo não é cultura de verdade, é mau gosto. Em uma sociedade dividida em estados nacionais, a cultura pode ser pensada como a alma de um povo, para o bem e para o mal. Cabe sempre a pergunta: quem, que pessoas e que grupos fazem parte do povo de fato? Em uma sociedade preocupada com o lucro, cultura é mercadoria. A produção cultural precisa ser massificada para o consumo. Dentro dessas reflexões, um recorte possível para pensar a questão é cultura popular, erudita e de massas. Cultura popular são as expressões culturais das classes populares, ligadas à tradição e muitas vezes à resistência. A cultura erudita é geralmente o conhecimento produzido por intelectuais na academia, nos conservatórios e, em geral, financiada pela elite. Por fim, cultura de massas é cultura produzida para o mercado, que muitas vezes dilui e mistura os saberes populares e eruditos e é voltada para o entretenimento. E como a gente pensa a cultura do Brasil dentro de toda essa complexidade? Complexidade do Brasil e do conceito de cultura.
O Brasil tem uma história que passa pela colonização do território por Portugal, passa pela escravização do negro e pela submissão e genocídio dos povos originários. Nossas manifestações culturais envolvem e estão envoltas nessa história, e as reflexões sobre a nossa cultura também. Autores como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Darcy Ribeiro, cada um à sua maneira, vão pensar em como a colonização e a escravização marcaram o nosso país, e seus reflexos estão presentes tanto nas nossas práticas institucionais quanto na comida, nas relações e na diversidade da população. Mário de Andrade será responsável pela valorização da diversidade cultural e da criação de instituições e mecanismos para preservar as tradições populares. Gigantes do pensamento negro como Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez denunciam nosso racismo estrutural e apontam as expressões dos povos africanos presentes nas artes plásticas, na música e até no vocabulário falado no Brasil. Ailton Krenak e Nego Bispo entendem que as práticas dos quilombolas e dos povos originários são expressões de resistência e oferecem alternativas às imposições do colonialismo e das necessidades da mercadoria. A diversidade de pensamentos e pontos de vistas sobre o assunto deve sempre nos lembrar do seguinte: cultura não é um conceito fixo, mas um conjunto de práticas vivas e em constante transformação. O viés, através do qual entendemos o que é a cultura, influencia identidades, políticas e disputas sociais. Por isso, é muito importante que gestores culturais se apropriem dessas discussões. Para terminar, uma proposta de reflexão: qual cultura você produz e como ela afeta o mundo ao seu redor? Esta videoaula faz parte do curso Formação Jacarandá. Em cada uma das aulas, nós apresentamos os principais tópicos e conceitos para formar gestores culturais. Você pode assistir os vídeos na ordem que preferir e só aqueles que quiser. O conteúdo completo pode ser acessado no endereço que aparece no vídeo ou no link que deixamos na descrição. Até mais, até o próximo módulo.